O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Hoje, quarta-feira, dia 04 de março, neste tempo santo da Quaresma, a gente se encontra mais uma vez ao redor da palavra. E antes de qualquer explicação, eu preciso dizer algo com muita verdade a você. Eu sei que talvez você tenha chegado até aqui carregando algo que ninguém vê. Pode ser que você esteja sorrindo para todo mundo, respondendo que está tudo bem, mas por dentro o cansaço já tomou conta de tudo. Eu falo das noites em que você deitou na cama e ficou olhando para o teto sem conseguir descansar porque a cabeça não para. Dos dias em que você acordou e a primeira coisa que sentiu foi um peso no peito, como se existir já fosse um esforço grande demais. Das vezes em que você tentou rezar, tentou pedir, tentou acreditar, mas parecia que as palavras não saíam, que o céu estava fechado, que Deus estava longe. Eu sei do medo que você carrega de não ser suficiente, do medo de decepcionar quem depende de você, do medo de recomeçar mais uma vez e falhar de novo. Eu sei que tem gente ouvindo isso agora que já pensou em desistir de tudo, não de uma coisa específica, mas de tudo, de lutar, de tentar, de esperar. E talvez você tenha vergonha de admitir isso, porque todo mundo espera que você seja forte, que você aguente, que você dê conta. Mas a verdade é que você está cansado, cansado de fingir, cansado de carregar sozinho, cansado de um cansaço que nem o sono resolve. Eu sei das lágrimas que você engoliu no banheiro para ninguém ver. Sei da oração que você fez com tanta fé, mas a resposta não veio. E aos poucos aquela fé foi virando dúvida, e a dúvida foi virando silêncio, e o silêncio foi virando distância. Eu sei que tem gente ouvindo isso agora, que carrega uma culpa que não sabe explicar, uma tristeza que não tem nome, um vazio que nenhuma ocupação preenche. Se esse é o seu sentimento, se alguma dessas palavras tocou no lugar que você nem sabia que ainda doía, então este Evangelho não veio por acaso. Ele veio exatamente para você, exatamente para hoje, exatamente para este momento em que você mais precisava ouvir que não está sozinho. O Evangelho de São Mateus capítulo 20 nos conta que enquanto Jesus subia para Jerusalém, ele tomou os 12 discípulos à parte e disse: eis que estamos subindo para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos sumos sacerdotes e aos mestres da lei. Eles o condenarão à morte e o entregarão aos pagãos para zombarem dele, para flagelá-lo e crucificá-lo, mas no terceiro dia ressuscitará. Repare bem o que Jesus está dizendo. Ele não está falando de um futuro distante, ele está falando de agora. Ele está caminhando em direção à dor, ele sabe o que vem e mesmo assim continua andando. E sabe o que eu vejo nesse Evangelho? Eu vejo você, eu vejo cada pessoa que acorda todo dia sabendo que o dia vai ser difícil, que o caminho vai doer, que a subida é íngreme, e mesmo assim coloca o pé no chão e vai. Quando tudo em você diz eu não aguento mais, Jesus diz eu também subi essa ladeira. Quando tudo em você diz ninguém entende o que eu passo, Jesus diz eu caminhei sabendo que seria traído, abandonado, condenado, e ainda assim não parei. Esse Evangelho não é uma história bonita do passado, é uma palavra viva que fala da sua quarta-feira, do seu cansaço, da sua subida particular rumo a uma Jerusalém que só você conhece. E Jesus está subindo com você. Agora, neste exato momento, Ele não está te esperando no topo da montanha para ver se você consegue chegar. Ele está do seu lado, no meio da ladeira, no meio do suor, no meio da dúvida. E quando você tropeça, Ele não anota. Quando você para respirar, Ele não reclama. Quando você chora no caminho, Ele chora com você. Porque esse Deus do Evangelho de hoje não é um Deus distante observando lá de cima. É um Deus que caminha, um Deus que sobe, um Deus que sangra. Um Deus
que escolheu a estrada mais difícil para que você nunca precisasse caminhar sozinho. Mas veja o que acontece logo em seguida. A mãe dos filhos de Zebedeu se aproxima de Jesus, se ajoelha e faz um pedido. Ela quer que seus 2 filhos se sentem, um à direita e outro à esquerda no reino. E Jesus, com toda a paciência, responde: não sabeis o que estáis pedindo. Quantas vezes a gente também não sabe o que está pedindo? Quantas vezes a gente pede para Deus um lugar de destaque, um reconhecimento, uma vitória visível, e Deus olha para a gente com ternura e diz: meu filho, minha filha, você não sabe o que está pedindo. Não porque o pedido seja errado, mas porque a gente pede a coroa sem entender o caminho. A gente quer a glória sem passar pelo cálice. E o que é o cálice? O cálice é aquilo que você está vivendo agora. É o casamento difícil que você sustenta com as forças que restam. É a doença que não tem explicação. É o luto que não passa. É o trabalho que ninguém reconhece. É a solidão que te acompanha mesmo quando a casa está cheia. O cálice é a sua vida real, com todas as suas dores reais. E Jesus pergunta: podeis beber deste cálice? Ele não pergunta isso para te assustar. Ele pergunta porque quer que você saiba que beber do cálice não é castigo, é participação, é intimidade com Ele, é estar tão perto de Jesus que a dor de um se mistura com a dor do outro. Deus não está pedindo que você seja forte, Deus está pedindo que você fique. Ficar quando dói, ficar quando não entende, ficar quando o medo diz para correr, ficar quando a fé parece ter acabado. Ficar, simplesmente ficar, porque é no ficar que a graça acontece, é no permanecer que a transformação começa. Deus não precisa da sua perfeição, Deus precisa da sua presença. E a sua presença, mesmo ferida, mesmo cansada, mesmo trêmula, já é suficiente. Eu quero te fazer um convite neste momento. Se este evangelho está fazendo sentido para você, se alguma palavra tocou o seu coração, eu peço que você ative o sininho deste canal, que você acompanhe diariamente o evangelho aqui com a gente, porque todo dia tem uma palavra nova, uma graça nova, um encontro novo com Deus, esperando por você. E eu peço também que você escreva nos comentários o seu nome ou uma intenção de oração. Pode ser uma palavra só, pode ser o nome de alguém que você ama, pode ser um pedido que está guardado no fundo do seu coração. Escreva: perdão, recomeço, cura, paz, coragem, força, trabalho. Escreva o que o seu coração precisar, porque ninguém deveria atravessar esta quaresma sozinho. A gente caminha junto, reza junto, espera junto. E cada nome que aparece aqui nos comentários é uma oração que sobe. Eu leio, Deus escuta e a comunidade sustenta. Eu quero te contar uma história. Dona Aparecida, 67 anos, viúva, moradora de Belo Horizonte, Minas Gerais. Ela perdeu o marido há 3 anos. Depois de 42 anos de casamento. Me disse que nos primeiros meses, ela acordava de madrugada e estendia a mão para o lado da cama onde ele dormia, e toda vez era como perder ele de novo. Ela me contou que parou de ir à missa porque não aguentava ver os outros casais sentados juntos. Parou de rezar o terço porque era o marido que puxava as dezenas. Parou de cozinhar porque cozinhar para um só não fazia sentido. Dona Aparecida ficou meses nesse silêncio, até que um dia, uma vizinha bateu na porta e disse: Cida, vem ouvir o evangelho comigo. Não precisa falar nada, não precisa entender nada, só vem. E ela foi, não por fé, foi por cansaço de ficar sozinha. E ali, ouvindo a palavra, ela começou a chorar. Não um choro de tristeza, um choro de quem finalmente se sentiu autorizada a não ser forte. Um choro de quem descobriu que Deus não estava cobrando explicações pela ausência. Ela me contou que naquele dia ouviu uma frase no Evangelho
que ficou martelando na cabeça: levantai-vos e não tenhais medo. E ela me disse uma coisa que eu nunca esqueci. Ela disse: Padre, eu não voltei para Deus porque fiquei forte. Eu voltei porque não tinha mais para onde ir. E quando eu cheguei do jeito que eu estava, destruída, com raiva, com saudade, Deus não me cobrou nada, Ele só ficou ali, quieto, perto, como quem diz: eu sei o que você está passando, e eu não vou embora. Dona Aparecida não me falou de milagres espetaculares, ela falou de uma presença, de alguém que ficou quando todos os outros já tinham ido embora, de um Deus que não exigiu que ela fosse forte, mas que simplesmente estivesse ali. E agora eu quero voltar ao Evangelho, porque tem algo mais que a gente precisa ouvir. Jesus, depois de tudo isso, depois do pedido da mãe, depois da confusão entre os discípulos, chama todos e diz com clareza: vós sabeis que os chefes das nações têm poder sobre elas, e os grandes as oprimem. Entre vós não deverá ser assim. Quem quiser tornar-se grande, torne-se vosso servidor. Quem quiser ser o primeiro, seja vosso servo. Repare bem, ele não diz quem quiser ser grande, sofra mais. Não diz quem quiser ser grande, se anule. Ele diz: sirva, servir. Essa é a palavra que muda tudo. E servir não é se diminuir. Servir é o gesto mais corajoso que existe. É a mãe que levanta de madrugada, mesmo exausta, para cuidar do filho. É o pai que engole o orgulho e pede desculpas. É a filha que larga tudo para cuidar da mãe doente. É o vizinho que bate na porta e diz: vem, eu estou aqui. E então Jesus diz a frase mais bonita, mais forte, mais revolucionária de todo o Evangelho: pois o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida como resgate em favor de muitos. Você ouviu isso? Deus, o Criador de tudo, o Senhor do Universo, não veio para ser servido, veio para servir, veio para lavar pés, veio para carregar cruzes, veio para morrer por quem nem agradeceu. E se Deus serve, então servir não é fraqueza, é a coisa mais divina que um ser humano pode fazer. E talvez você esteja ouvindo isso e pensando: mas eu não tenho nada para dar, eu estou no limite, eu mal consigo cuidar de mim. E eu te digo com toda a ternura: tudo bem, receber também é um gesto de fé, receber também é servir a Deus, porque quando você aceita ajuda, quando você abre a porta, quando você diz eu preciso, você está dizendo a Deus: entra mesmo que eu não esteja pronto, entra mesmo que a casa esteja bagunçada, entra mesmo que eu não tenha nada bonito para te oferecer. E Deus entra sem julgamento, sem condições, sem contabilidade dos seus erros. Ele entra porque é isso que Ele faz, Ele serve, Ele fica, Ele ama primeiro. E não é você que precisa merecer isso. O começo não vem de você, o começo vem de Deus. Sempre veio. Antes de você pensar em voltar, Ele já estava esperando. Antes de você pensar em pedir perdão, Ele já tinha perdoado. Antes de você pensar em recomeçar, Ele já tinha preparado o caminho novo. Deus não se cansa de começar, não se cansa de te buscar, não se cansa de te chamar pelo nome no meio da multidão, no meio do barulho, no meio do seu silêncio mais profundo. E se você sente que não nasceu para isso, que não tem vocação para a fé, que não é digno de estar aqui ouvindo essa palavra, eu te digo: ninguém nasce pronto. A fé não nasce da vontade humana, a fé nasce de Deus. Não nasceu do sangue, nem da vontade da carne, mas de Deus. Então descanse, pare de tentar fabricar a sua própria salvação, pare de tentar ser perfeito para merecer o amor de Deus. O amor de Deus não é salário, é presente, e presente não se merece, presente se recebe. E sabe o que mais me toca nesse Evangelho?
que Jesus disse: mas no terceiro dia ressuscitará. No meio de tudo, no meio do anúncio da dor, da traição, da morte, Ele coloca essa frase, como uma semente no meio do concreto, como uma luz no fim do corredor mais escuro. No terceiro dia ressuscitará. E isso é graça sobre graça, porque Deus não espera você resolver tudo para te dar esperança. Ele planta a esperança no meio do caos. Ele coloca a promessa da ressurreição no mesmo parágrafo da crucificação. E talvez você esteja vivendo a sua sexta-feira santa, talvez o seu sábado de silêncio pareça que nunca vai acabar, mas o terceiro dia vem, sempre vem, e enquanto ele não chega, Deus sustenta. Talvez você tenha recebido forças que nem percebeu. Talvez aquele dia em que você achou que não ia aguentar, mas aguentou, já foi graça. Talvez aquela ligação inesperada, aquele abraço, aquela palavra que alguém disse sem saber que era exatamente o que você precisava ouvir, tudo isso já foi graça. Graça sobre graça. Não a graça espetacular dos filmes, mas a graça quieta que sustentou você até aqui. A graça que fez você apertar o play neste vídeo. A graça que fez o seu coração dizer: eu ainda quero acreditar. E se você ainda quer acreditar, mesmo que seja só um pouquinho, isso já é prova de que Deus não desistiu de você. Porque a fé que resiste no escuro é a fé mais bonita que existe. Olhe para trás, olhe para tudo que você já passou. Tinha dia que você achava que não ia sobreviver e sobreviveu. Tinha noite que parecia eterna e amanheceu. Tinha dor que parecia maior que o mundo e aos poucos foi ficando menor. Não porque desapareceu, mas porque algo maior apareceu ao lado dela. Graça, graça silenciosa, graça que não fez barulho, não mandou anjo com trombeta, não abriu o mar, mas que sustentou, que segurou, que não deixou você ir embora de vez. Isso é graça sobre graça. É Deus dando e dando e dando de novo, sem cobrar, sem anotar, sem fazer contabilidade dos seus tropeços. Neste momento eu te convido a fazer algo muito simples. Não pense nesta quaresma como um grande projeto de santidade. Não se cobre perfeição. Não faça promessas enormes que vão te esmagar. Faça só isso. Feche os olhos se puder. Respire fundo. E diga no silêncio do seu coração, com as palavras que você tiver, mesmo que sejam poucas, mesmo que saiam tortas: Senhor, entra na minha história, entra no meu cansaço, entra no meu medo, entra na minha solidão, entra nas minhas noites mal dormidas, entra nos meus recomeços que parecem não dar certo, entra nos meus relacionamentos feridos, entra no meu trabalho, na minha saúde, na minha falta de esperança. Eu não sei o que te oferecer, mas eu estou aqui, do jeito que eu estou, e isso é tudo que eu tenho. Isso já é oração, isso já é fé, isso já é o suficiente. Você não precisa de palavras bonitas, Deus não precisa de discursos elaborados, Ele precisa do seu coração aberto. E se você abriu, mesmo que uma fresta, Ele já entrou, Ele já está aí, no seu quarto, no seu carro, no seu ônibus, na sua cama de hospital, na sua cela, no seu escritório vazio, no seu coração partido, Ele já está. E para quem escreveu nos comentários, eu quero que você saiba que a sua intenção foi acolhida. Cada nome, cada pedido, cada lágrima por trás de cada palavra, nada passa despercebido. E para quem está ouvindo em silêncio, sem escrever nada, sem contar para ninguém, Deus também te vê, Deus também te ouve, Deus também te ama. O silêncio de quem sofre não é invisível para os olhos de Deus. Pelo contrário, o silêncio é onde Deus mais gosta de trabalhar. Não se cobre tanto. Você fez o que pôde com as forças que tinha.
Se hoje você errou, amanhã você tenta de novo. Se hoje você caiu, amanhã você levanta. E se amanhã você cair outra vez, Deus vai estar lá para te ajudar a levantar mais uma vez. Porque esse é o Deus do Evangelho de hoje. Não é o Deus que cobra a perfeição, é o Deus que serve, é o Deus que desce, é o Deus que lava pés, é o Deus que diz: eu não vim para ser servido, vim para servir. E se esse Deus escolheu servir você, então você tem valor, mesmo cansado, mesmo ferido, mesmo perdido, mesmo com medo. Você tem valor porque Deus decidiu dar a vida por você, não por uma versão melhorada de você, por você, do jeito que você é agora. Eu peço que você escreva nos comentários o seu nome e uma intenção para esta quaresma. Pode ser algo simples: paz, saúde, trabalho, reconciliação, força, coragem, paciência, fé. Escreva para você ou para alguém que você ama. E quando você escrever, saiba que outras pessoas vão ler e vão rezar por você. É assim que a gente funciona aqui, como uma família que caminha junta mesmo, sem se conhecer pessoalmente. Uma família que se encontra todo dia ao redor da palavra. Uma família que não julga, que não cobra, que não exclui, que só acolhe, que só reza, que só fica. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa ouvir isso hoje. Mande para aquela pessoa que você sabe que está passando por um momento difícil. Às vezes a gente não sabe o que dizer para alguém que sofre, e uma palavra de Deus diz tudo o que a gente não consegue. Amanhã estaremos juntos novamente. Amanhã tem mais palavra, mais graça, mais encontro, e eu quero te encontrar aqui de novo. Porque essa caminhada da quaresma, essa subida para Jerusalém, a gente faz junto. Ninguém sobe sozinho, ninguém carrega a cruz sozinho, ninguém atravessa o deserto sozinho. Nós te esperamos amanhã, e mais do que isso, Deus te espera com o mesmo amor de sempre, com a mesma paciência de sempre, com os braços abertos de sempre. Que a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre você e permaneça para sempre. Amém.